2 Timóteo capítulo 1, verso 8 a 10. O texto diz assim, querido: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quero ler com você novamente o verso 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Algumas versões vai dizer por causa do seu próprio propósito e graça. Querido, quero tratar com você um assunto que o Senhor tem tratado comigo um tempo, que é propósito. Algum tempo atrás nós ministramos aqui na igreja sobre propósito, identidade de propósito, quem eu sou e qual é a minha missão. E é importante você saber quem você é e o que você veio fazer. 1 Pedro 2,9 fala isso, né? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, exclusivo de Deus, para anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa noite queremos falar sobre propósito. Esse final de semana o mundo celebra a Páscoa. Muitos celebram símbolos criados por homens ao longo dos séculos. Outros se lembram do sacrifício de Jesus na cruz, que é a verdadeira Páscoa. Jesus, ele morreu para perdão dos nossos pecados e remissão de toda a humanidade. Você entende isso? Na célula passada nós falamos também sobre isso, relembramos isso. E eu dou glória a Deus por isso, porque não é a obra que nós fazemos, ou que nós possamos fazer, mas aquilo que o Senhor já fez. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e o verso 9 vai dizer que somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é um presente, é um dom de Deus. O verso 9 vai dizer: não por obras, para que ninguém se glorie. Nada que você vai fazer, você possa fazer, por melhor que pareça, é digno de gerar salvação. Foi necessário que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregasse no seu lugar, no meu lugar, para que nós fôssemos redimidos, salvos, por causa do próprio propósito de Deus. O Senhor se propôs a isso. João 3,16 diz que Deus, ele amou o mundo de uma maneira tão intensa, tão grande, que ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Esse texto não vai colocar o homem em uma condição que fizesse com que Deus produzisse alguma coisa. Vai falar que a ação foi divina, porque Deus assim quis, propósito de Deus. E através de Jesus, querido, nós fomos salvos da morte eterna e nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos salvos da morte eterna e nos tornamos filhos de Deus. Mas qual é o propósito nosso? Qual é o meu? Qual é o seu propósito nessa terra? Qual é o seu propósito na Betel? Qual é e por que você faz as coisas que você faz? O que te motiva?
Para alguns a motivação é ter ganho. Vou fazer algo se isso me der um retorno. Se me der um retorno, em um determinado tempo eu tenho motivação suficiente para superar qualquer obstáculo, porque eu já tenho clareza daquilo que me espera. Alguém consegue aqui em Rondon falar: eu vou comprar um lote lá naquele bairro novo, vou esperar 20 anos para que eu venda esse lote, para que eu tenha um bom lucro. Isso motiva. Ele segura esse negócio, porque ele sabe que aquilo vai gerar resultado bom, algo que ele esperava. E o propósito dele em comprar esse lote é ter ganhos. Para alguns, o que motiva, o que faz acordar de manhã cedo é: hoje eu vou ser lucrativo. Para alguns é: hoje eu vou ter mais likes ou visualizações do que eu tive o mês passado. Hoje, esse mês, essa semana, eu vou ter mais clientes, vou atender mais clientes do que eu atendi no mês passado. Isso motiva, isso move as pessoas. E o que é que tem te motivado? O que te motivou a sair da tua casa hoje e vir para esse lugar? O que te levou, o que te fez mover-se e falar assim: hoje eu vou na igreja, hoje eu vou para o culto? Talvez você entrou nesse lugar nem querendo estar nesse lugar, ou talvez você veio nesse lugar desejando estar nesse lugar. Não, hoje eu vou adorar o Senhor, hoje vai ser tremendo. Hoje eu vou adorar o Senhor dos senhores, aquele que há muitos anos atrás morreu na cruz no meu lugar. Ou talvez você está: rapaz, o fulano insistiu tanto, e fulano é tão gente boa, que hoje eu não vou querer desagradá-lo, eu vou lá. O que tem te motivado? Te motivou a tomar um banho, a vestir uma roupa, passar um perfume e vir para esse lugar cultuar o Senhor? Irmãos, é sobre isso que o Senhor tem tratado comigo. Tiago, o que está te motivando para fazer as coisas? Porque quando nós estamos com um propósito definido, a nossa motivação estabelecida, nada nos impede de fazer o que nós nos propomos a fazer. Mas quando esse propósito ele está um pouco embaçado, ou ele não é compreendido por nós, talvez porque nós não aprendemos, ninguém nos ensinou, ou talvez porque nós desprezamos esse conhecimento, nós temos a tendência de abandonar as coisas no meio do caminho, e ainda terceirizar uma responsabilidade. Olha, eu não fiz isso porque eu não tive o recurso que eu precisava. Olha, eu não fiz isso porque me maltrataram. Olha, eu abandonei isso porque alguém disse que não estava bem feito. Mas quando nós estamos com um propósito estabelecido, querido, nada nos impede. Quando nós estamos motivados, nada nos impede. Você que é pai de família sabe desse negócio. Quando você abre aquela caixa de correio, quem tem correio, chega aquele boleto que você esperava. Meu irmão, tu trabalha dia e noite para pagar o boleto, nada te para. Porque tu olha e fala: rapaz, eu preciso honrar esse compromisso. E o Senhor tem falado comigo. Eu tenho pensado a respeito disso, das minhas motivações e o quanto eu estou compreendendo aquilo que eu tenho feito. Qual o propósito, querido? Propósito é objetivo. Propósito é por que eu estou fazendo. Às vezes nós fazemos coisas que têm um propósito gigantesco, mas nós diminuímos ao ponto de parecer insignificante. Às vezes o Senhor coloca no nosso coração, nas nossas mãos, algo precioso, e nós desprezamos, achando que é pequeno demais, e que eu preciso e mereço algo maior. A palavra do Senhor vai falar de 2 filhos gêmeos, que nascem, o Isaú e o Jacó. Isaú nasce na frente, primogênito, e tem por direito a primogenitura, ou seja, tudo que os pais deixavam era para o filho mais
velho. A bênção era para o filho mais velho. E a bênção era a bênção, porque era o povo de Deus que ia ser gerado por esses meninos. Jacó desprezou sua primogenitura. Jacó, ele não valorizou aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Jacó chega com fome em casa, o irmão dele está fazendo um bandeco arrumado, né? Uma carne de porcão, um tatuzinho com leite de coco. A Bíblia vai dizer que era um prato de lentilhas. Eu estou só contextualizando para uma comida nossa para ficar mais fácil de entender, mas era algo que atraiu o olhar de Esaú. Esaú com fome falou: ei, Jacó, me arruma um pouquinho. Jacó falou: não, não é bagunçado não, filho. Se tu quiser comer, tu vai ter que me vender a tua primogenitura. Ele falou: ai, é agora, isso não vale nada. Irmãos, quantos de nós tem pegado algo precioso e estamos trocando num prato de qualquer coisa? Deus fala assim: querido, estou te escolhendo para algo. Aí você pega e fala: não, isso não importa não, isso não tem valor não. E você troca por um prato de qualquer coisa. Esaú perdeu algo que era importante, que era o direito de primogenitura dele, porque ele não entendeu o propósito daquilo que o Senhor estava colocando nas mãos dele. O que está te movendo? O que tem te movido nesse tempo? Qual é a força que está dentro de você que tem te movimentado? Essa pergunta Deus fez para mim. Qual é a força motriz que está movendo o teu interior? Força motriz é aquela força, por exemplo, se tu vai lá na usina de Tucuruí, na hidrelétrica, lá tem umas turbinas gigantescas, que é para gerar energia. Se for fazer uma visita lá um dia, você vai ver uns trem bem grandão, mas para que ela se mova, precisa passar por ela um volume gigantesco de água. A água é a força que move aquela turbina. A água é a força motriz daquela turbina. Irmãos, talvez tu é uma turbina, tu tem potencial, tu tem grandeza, Deus te fez para isso, mas tu está parado porque está vazio, não está passando água, as comportas estão fechadas. E essa água, estou falando da presença de Deus, daquele fogo que incendeia o coração da gente, que fala assim: eu não posso ficar parado diante disso. Nós às vezes até sentimos uma pequena tristeza quando nós vemos uma situação ruim acontecer com alguém, mas nós não nos movemos, porque falta essa corrente que vai mexer com a gente, que vai mexer com o nosso interior, que vai fazer com que a gente não fique quieto. Isso precisa mover o teu coração, querido, amor pelo Senhor. Deuteronômio vai falar: ame o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de tudo. Jeremias 29, verso 13, Deus vai falar com o povo: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus está falando: eu quero intensidade nesse negócio. Eu quero um relacionamento com vocês que seja profundo, seja intenso e que seja permanente. Na visão que Ezequiel tem de Deus, Deus leva Ezequiel em um rio, e ele vai mergulhando nesse rio, vai caminhando e vai se aprofundando nesse rio. Irmãos, o meu relacionamento com Deus não deve ser a longa distância, tem que ser envolvido com o Pai. Eu não posso me conformar em não escutar a voz de Deus. Eu não posso me contentar em ver as coisas acontecerem e não ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu tenho dobrado meu joelho, tenho orado pela célula: Senhor, mova o sobrenatural do Senhor naquele lugar. Que não seja um encontro de homens para comer alguma coisa apenas, para cantar hinos apenas, mas que haja uma ação poderosa do Senhor naquele lugar. O Senhor faz o que o Senhor quiser naquele lugar, porque se não houver a essência e a presença de Deus, não faz sentido, querido. Isso precisa ser aquilo que nos move.
O que tem te movido? O que tem feito você se mexer? Aquilo que você faz com excelência fora, você pode fazer com excelência no reino do Senhor. Sabia disso? Tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos são instrumentos, ferramentas que Ele quer nos usar para abençoar Rondon do Pará, para abençoar o bairro Miranda, para abençoar a região norte. Nós não podemos olhar para situações difíceis e nos conformar e dizer assim mesmo, porque a igreja do Senhor, lá em Mateus 16, vai dizer que ela rompe com as portas do inferno. É uma igreja que tem autoridade. Mesmo no capítulo 16 vai dizer que aquilo que a igreja ligar na terra seria ligado nos céus, aquilo que a igreja desligasse na terra seria desligado nos céus. Não adianta, querido, ser uma grande turbina, ter muito potencial, se não tiver a presença de Deus, não vai haver movimento. Tem gente que tem muito potencial, talvez você conheça pessoas assim, mas que não conseguem produzir, porque não há a ação de Deus, a presença de Deus conduzindo. Às vezes quem está no controle é a própria pessoa, são as suas habilidades, seus diplomas, suas experiências. Queridos, se não houver a presença de Deus, no reino de Deus, não há sentido a gente caminhar. Talvez você esteja desse jeito, talvez o Senhor esteja falando com você nessa noite: eu te chamei para um propósito santo, eu te chamei para ser sal, eu te chamei para ser luz, eu te chamei para ser relevante, mas alguma coisa tem te feito parar. Talvez até você sabe o que tem feito você parar. O Senhor quer tratar isso, porque o Senhor quer uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que rompe com as barreiras. Não há gigante que não possa cair diante do Senhor dos Exércitos, não há muralha que fique de pé diante do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Às vezes as barreiras, elas aparecem, a luta, a dor, a enfermidade, e nós ficamos paralisados e falamos: e agora, o que será de nós? Quem poderá nos defender? O salmista vai dizer: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Emanuel, Deus presente, o Deus conosco, é Ele que luta as nossas batalhas, querido. Nós podemos compartilhar com o Senhor as nossas lutas, devemos compartilhar com o Senhor os obstáculos que têm se levantado, mas nós precisamos entender: o Senhor colocou em nós, gerou em nós uma vida com propósito. Jesus não morreu na cruz apenas para que você seja um cristão salvo, satisfeito e sentado. O Senhor morreu na cruz para estabelecer uma igreja na qual avançasse em direção ao alvo, que é o Senhor Jesus. Atos capítulo 1, verso 8, última frase de Jesus, ou as últimas palavras de Jesus, o autor fez questão de escrever, e para mim é muito significativo essas pequenas palavras, porque o Filho de Deus havia morrido, ressuscitado. Ele poderia estabelecer um discurso lindo e maravilhoso, ele poderia fazer uma retrospectiva do ministério dele, ele poderia falar algo que fosse impactante, que as pessoas chorassem, ele poderia fazer mais um milagre na vida de alguém. Mas a Bíblia diz em capítulo 1 de Atos, verso 8, Jesus fala aos discípulos: vocês são as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está trazendo de novo a igreja. Qual é o propósito da igreja? Testemunhar do Senhor em todos os lugares. O propósito da igreja: testemunhar do reino de Deus em todos os lugares. E eu preciso compreender o propósito, querido, para fazer aquilo que eu faço com excelência. Por mais simples, por mais insignificante que pareça aquilo que nós fazemos, que você faz, que eu faço, se eu compreendo o propósito, eu vou fazer com excelência,
como se estivesse fazendo para Deus. Eu queria trazer alguns exemplos para você, para pensarmos nessa noite. Primeiro exemplo, os irmãos que ficam à porta recepcionando a gente no culto. Querido, você que fica nessa porta, você é o primeiro rosto que as pessoas que entram no culto vão enxergar. O primeiro contato que as pessoas terão com a igreja vai ser com as suas mãos, com os seus olhos, com o seu sorriso. Para mim é um propósito gigantesco estar ali na porta. Talvez a pessoa está chegando com receio de entrar em uma igreja, mas quando ela vê o teu olhar, quando ela receber esse toque teu, um abraço ou um aperto de mão, talvez a pessoa está vindo na igreja como último recurso, já foi em outro lugar, não, vou lá na igreja. Talvez a pessoa está oprimida, depressiva, triste, chateada com algo que aconteceu no dia, e você que está na porta tem um propósito gigantesco, ser a primeira pessoa a receber ela na igreja. Primeira pessoa. Querido, se tu compreender o teu propósito está na porta, bem ali. Cara, eu sou a primeira mão que as pessoas vão tocar nessa noite aqui na igreja. Eu vou ser o primeiro rosto que as pessoas verão ao entrar aqui para cultuar o Senhor. Isso muda tudo. Um sorriso, um olhar gracioso, um cumprimento, um olhar no olho, propósito. Quando eu não entendo o propósito, querido, eu estou na porta, mandaram eu estar aqui na porta, nem o que eu estou fazendo aqui, mas me mandaram estar aqui na porta. Então, entra aí, gente. Aí eu viro as costas, aí eu falo com um e nem falo com o outro, aí eu falo com o irmão da igreja, porque é meu amigo, e o visitante que entra e caça uma cadeira, né? Mas quando eu entendo o propósito, não, eu sou representante do reino de Deus, eu sou o rosto que a pessoa que precisa verá, e eu quero que ela veja o Senhor através de mim. Compreender o propósito. Se eu compreender isso, eu faço com excelência. Segundo exemplo aqui na igreja, quem guarda os veículos, nossos veículos. Irmão, hoje eu cheguei na Betel feliz da vida. Quando eu parei o carro ali, o irmão falou: não, Tiago, vem um pouquinho mais para frente, para quem vinha atrás estacionar. Eu fui recebido pelo irmão que estava guardando os carros. Quase que eu dava a chave para ele: estaciona para mim, meu irmão. Eu falei para ele, meu irmão, eu estou feliz, porque você saiu lá para vir me ajudar, para vir me receber. Fazer com excelência, querido. Fazer com excelência. Vai chover, vai ter alguém ali com um guarda-chuva para dizer: não, eu vou te levar até no carro, eu me molho, mas eu quero que você fique bem. Parece simples. Ah não, eu estou aqui, não estou nem participando do culto, estou olhando o carro dos outros. Mas quando eu compreendo o propósito, eu estou cuidando do patrimônio dos outros, eu estou zelando por aquilo que os outros lutaram para ter, eu estou abençoando a minha igreja, organizando o trânsito, eu estou abençoando as pessoas que estão passando aqui de moto, de carro, para que não haja acidente. Eu vou fazer com excelência, porque eu estou compreendendo o propósito de fazer isso. Hoje eu fiquei muito feliz, o irmão foi lá: não, eu vou ajeitar aqui para ti e tal, que bom que você chegou, seja muito bem-vindo. Bênção demais, irmãos, bênção demais. As pessoas que trabalham na limpeza, para podermos estar aqui no ambiente limpo, alguém limpou. Irmãos, eu estou dando exemplo de pessoas que não são vistas, que não são aplaudidas, que não tem um ministério que evidencia aquilo que faz, mas que são fundamentais no reino do Senhor. Alguém limpou o chão, alguém limpou a cadeira, alguém limpou os banheiros, organizou os copos nos bebedouros, manteve as coisas limpas, ligou o ar-condicionado antes de iniciar o culto. Querido, você que fez isso, glória a Deus por sua vida. Que o Senhor esteja gerando no coração a vontade de servir. Porque às vezes nós queremos escolher onde nós queremos atuar, querido. Mas o Senhor, o mestre dos mestres, lavou os pés de 12 homens, sendo mestre, fez o pior do serviço. E ele falou assim: olha, faz vocês também com os outros desse jeito. Os irmãos, as irmãs estão lá na projeção. Se você entende o propósito de estar lá na projeção, você vai fazer com excelência, você vai estudar, você vai organizar o material antes, o vídeo dos anúncios, o vídeo da abertura,
as letras das canções, ajudar as pessoas que não conhecem as canções, estarem acompanhando, estarem cantando junto. Irmão, isso é a bênção de Deus. Se eu não entendo o propósito, eu até fico zangado, porque eu estou aqui fazendo isso e ninguém está me ajudando. Mas quando eu entendo o propósito, eu vou fazer o melhor, porque eu vou estar abençoando a minha igreja, eu vou estar abençoando as pessoas que estarão aqui. Não é só fazer, mas é fazer compreendendo a razão, o propósito de fazer. Quando eu faço compreendendo o propósito, não tem horário para fazer, não tem dia para fazer. Eu vou fazer o melhor, porque eu entendi que fazendo isso, o reino do Senhor se expandirá, vidas serão abençoadas. Se eu não entendo, eu me zango, eu me entristeço, eu me frustro. Por que eu estou fazendo isso? Ninguém me ajuda. Por que eu estou fazendo isso nesse horário não comercial, né? 2 da manhã eu estou mexendo nisso, para a igreja que nem me valoriza. Mas se eu entendo o propósito, irmão, eu vou fazer com alegria, com satisfação, porque eu estou olhando não para aquilo que eu estou fazendo, mas para o resultado que acontecerá através daquilo que está sendo feito. A igreja precisa entender o seu propósito. Nós como igreja, precisamos entender o nosso propósito. Você entende isso? O seu propósito. Cada um de nós, o Senhor nos gerou com isso dentro de nós. Propósito de viver, de avançar, de servir, de amar, de se relacionar com as pessoas. E nós não podemos desprezar isso, irmão, porque isso precisa ser o que nos move, o que nos movimenta, o que vai esquentar o nosso coração. Não importa quando precisa ser feito, será feito, porque vai ser bênção para o reino do Senhor. Não, lá no domingo de tarde, na hora que o Flamengo está jogando a final, o fulano me liga pedindo para ir lá visitar ele, que ele inventou de estar doente, né? Na hora que meu time está jogando, se eu entendo o propósito, meu irmão, eu vou para ser bênção. Vou falar, meu irmão, eu estou aqui, como eu posso servir você hoje? Porque eu vou estar abençoando a vida dele, a vida da família dele, vai ser bênção. Se eu não entendo o propósito, eu fico zangado. Eu ligo para o pastor, falo, pastor, pastor, o irmão fulano, pastor, está sofrendo em casa, pastor, vai lá visitar ele, pastor. O pastor vai, ele vai mesmo. Só que o irmão chamou, foi você para ir lá. Você acredita? E se ele chamou você, é porque tem um propósito para isso. Irmãos, nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Por maior que seja, por menor que seja, se o Senhor colocou algo na minha mão, precisa ser feito por quem? Precisa ser feito por mim. E feito com excelência. A palavra do Senhor tem uma parábola que eu acho interessante, uma história, que é do senhor que faz uma viagem e deixa talentos com os seus empregados. Com um ele deixa 1 talento, com o outro ele deixa 2 talentos, com o outro ele deixa 5 talentos. O que recebeu 5 talentos, ele trabalhou, negociou e multiplicou. Agora ele tem 10 talentos. E o talento era uma medida na época que se usava para medir ouro ou prata. Vamos considerar que esses talentos eram de ouro. Um talento de ouro pesava em torno de 30 a 33 quilos de ouro. Então ele tinha 5 talentos, conseguiu negociar e ter mais 5, ele teve 10. Ele se movimentou, ele aproveitou as oportunidades, ele negociou, ele foi à rua, ele bateu nas portas e ele multiplicou o seu talento. O outro que teve 2 talentos, o que ele fez? A mesma coisa. E agora ele não tem mais 2, ele tem 4 talentos. Ele negociou, ele multiplicou aquilo que o mestre, o seu senhor, tinha colocado nas mãos dele. O outro que ganhou 1 talento, ele enterrou esse talento.
Quando o Senhor voltou, o Senhor foi acertar as contas, e o que tinha um falou assim: Senhor, como eu sei que o Senhor é um cabra que valoriza as coisas do Senhor, o Senhor é um homem justo, o Senhor é aquele que quer ter resultados. Ele conhecia o Senhor dele. O Senhor é aquele que tem resultados. E eu fiquei com medo, porque só tinha um, eu enterrei. Está aqui o seu talento, um. Querido, o Senhor coloca algo na nossa mão precioso, mas não é para você enterrar. Sabe para que é? Para você multiplicar. Posso ouvir um amém? Amém? Vou falar de novo. Deus tem colocado algo precioso na tua mão, não é para você enterrar, é para você multiplicar. Amém? Deus colocou um sorriso bonito no teu rosto para que você possa sorrir para as pessoas. Deus colocou uma habilidade para você lidar com algo, é para que você multiplique através do reino de Deus para pessoas. Deus colocou na sua vida a capacidade de se relacionar com as pessoas, é para que você use para abençoar a vida dos outros. Deus colocou no teu coração um coração bondoso, é para que você exerça bondade com os outros. Você é uma pessoa que gosta de receber as pessoas em casa, é para que na sua casa haja o mover de Deus nesse lugar, vida se converte nesse lugar. Tudo isso tem que colocar nas nossas mãos, irmãos. Nós precisamos olhar e falar assim: Senhor, como eu faço para multiplicar esse negócio? Como o Senhor quer que eu multiplique isso? Propósito de Deus. E eu queria trazer duas vidas na palavra de Deus com propósito. Primeira, a vida de Jesus. Jesus viveu como homem, suportou aflições, morreu em nosso lugar e ressuscitou, porque ele tinha claro o propósito da vida dele. Não foi simples nem fácil. Em determinado momento, ele orando, ele falou: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Parece que a história de Jesus é uma história apenas com pontos bonitos, uma história bonita. Parece que falar de Jesus é apenas um menino que nasceu e de repente era um homem de 30 anos, falando de um negócio bonito para os outros. Só que nós esquecemos que ele teve uma vida normal. Jesus perdeu o seu pai ainda quando era jovem. Jesus teve que ser um cara experimentado no trabalho. Em Isaías 53 vai falar que ele era experimentado no trabalho, era um homem de dores. A profissão dele era uma profissão que requeria dedicação, suor, esforço. Jesus não tinha ar-condicionado, não tinha carro, não tinha moto, não tinha rede social, não tinha a estrutura que nós temos hoje. Mas algo movia o coração dele, o propósito dele estar nessa terra. O Filho de Deus, ele veio para ser o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E quando ele compreendendo isso, ele viveu essa vida com esse propósito. Segundo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Essa eu quero ler com você. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 Timóteo não, 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 24 a 33. Vamos falar de Paulo. 11, 24 a 33. Diz assim: olha como foi mansa a vida de Paulo, maravilhosa. Paulo diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra,
enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Olha que vida maravilhosa de Paulo. E nós lemos sobre Paulo, a gente fala, esse homem era espetacular. Eu queria ser igual Paulo. Paulo testemunhou para muita gente. Paulo fez milagre. Paulo escreveu quase todos os livros do Novo Testamento, as cartas. Paulo curou. Paulo expulsou demônios. Paulo ressuscitou até o menino que caiu da janela. Queria ser igual Paulo. Paulo sofreu, querido, também. Só de naufrágio foram 3. Açoite, 5. Apedrejado, tacaram pedra em Paulo. Paulo teve que escapar dentro de um cesto para não ser morto em uma cidade, numa muralha. Mas no final da vida dele, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está falando assim: o propósito que Deus colocou na minha vida eu cumpri completamente. Talvez eu e você precisamos olhar mais para o nosso propósito, para aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e menos para aquilo que nós colocamos como propósito para nós. Paulo não precisava passar por nada disso, querido. Paulo tinha dupla cidadania. Algo que as pessoas compravam, que era a cidadania romana, Paulo tinha de graça. Paulo, ele tinha uma profissão boa. Paulo estudou na melhor faculdade na época, que é a escola de Gamaliel. Paulo, ele era de uma linhagem na qual, se ele ficasse só na dele, ele teria uma vida tranquila. Mas quando ele ouviu o chamado do Senhor, ele falou: não posso ficar parado. Porque tem um monte de gente, porque tem um monte de cidade que precisa ouvir as boas novas do Evangelho, e o Senhor está me chamando para isso. O que o Senhor tem te chamado para quê? Se o Senhor está te chamando, sai da tua zona de conforto para fazer aquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. Porque às vezes nós preferimos ficar sentado enquanto o mundo sofre longe de Deus, do que nos movimentar para alcançar o mundo que precisa do Senhor. A igreja, ela foi chamada para romper com as portas do inferno. A igreja não foi chamada para ficar negociando a sua fé com um sistema caído, mundano. A igreja foi chamada para ser relevante aonde ela estiver. A Bíblia vai dizer que nós somos luz. A luz, ela é relevante. Mas para que isso aconteça, eu preciso olhar para mim e falar: eu entendo e quero viver o meu propósito. O Senhor me chamou nesse tempo, nessa geração, para isso. Eu quero te dizer um negócio: o tempo de Jesus nessa terra já foi.
O tempo de Paulo já acabou, mas agora é o teu tempo. Chegou a tua hora, a tua vez, a minha hora, a minha vez. E eu preciso olhar e falar: Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor está colocando no meu coração para fazer. A minha igreja precisa fazer aquilo que o Senhor está gerando no coração da igreja para fazer. Isso parte muito, irmão, de compreensão do nosso propósito. E eu pergunto a você novamente: por que você faz o que você faz? Por que você faz as coisas que você faz? Qual é o propósito disso? Queria trazer um exemplo para encerrar de um outro personagem bíblico chamado Salomão. Em Eclesiastes ele vai dizer: tudo é vaidade. Salomão, ele viveu do jeito que ele queria, fez o que queria, teve o que queria, e no final da vida ele vai dizer: isso não serve para nada. É vaidade, é correr atrás do vento, correr atrás de algo que não faz sentido nenhum. Você pode, e a escolha é nossa, de decidir o que fazemos com o nosso tempo de vida. Mas o desejo do meu coração para a minha vida não é chegar no final de carreira e falar assim: tudo é vaidade. É olhar e falar: Senhor, eu consegui fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. E o que o Senhor tem colocado nas mãos dessa igreja são vidas, para que a igreja cuide dessas pessoas. E nós precisamos, irmãos, ter um coração disposto a olhar para as pessoas de Rondon do Pará, do nosso bairro, da nossa vizinhança. Tanto de gente que precisa de um abraço de Deus, de um sorriso de Deus, de um afeto de Deus. E o representante de Deus nessa terra é eu e você. O abraço de Deus é o meu abraço, o sorriso de Deus é o meu sorriso, o aperto de mão, a palavra sairá dos meus lábios. Eu preciso olhar e falar assim: eu sou representante do reino de Deus nessa terra. 2 Coríntios 5:20 vai falar isso. Somos embaixadores da parte de Cristo. Embaixador é representante. Qual é o seu propósito? Para vir cultuar o Senhor, para servir o Senhor, para seguir o Senhor, para ir para momentos de reuniões, para participar de treinamentos, para fazer cursos, para fazer oficinas, para se capacitar no reino do Senhor. É para encher uma parede de certificado, e alguém for visitar a tua casa e falar: está vendo, eu tenho formação em conhecimento de Deus lá da Universidade de Harvard, fiz lá. Ou é para pegar todo esse conhecimento que devemos ter e aplicá-lo e vivê-lo, para que outras pessoas sejam abençoadas através daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida também. Querido, saia do piloto automático, compreenda e cumpra o seu propósito. Às vezes a gente liga um modo piloto automático na nossa vida cristã, igual avião, né? E ele vai sozinho. Tem crente, se tu deixar por conta, 7 horas ele está no culto, 9 horas ele está embora, 9 horas da manhã ele está no culto, na hora da célula ele está na célula, na hora do culto de quarta-feira ele está aqui 7h30, mas não consegue entender o seu propósito. Eu estou falando de alguém que viveu isso. Por muito tempo eu servi o Senhor no louvor aqui na igreja. Eu acho que de louvor eu tenho uns 20 anos por aí, que toco, que canto, mais toco do que canto, né? Na igreja. E por alguns anos, eu tocava na igreja, sem entender o que eu ia fazer aqui. Só mais uma canção, só mais um culto, só mais uma noite, e nada mais. E o Senhor veio tratando isso no meu coração, de entender o propósito de servir o Senhor no louvor. De falar: tu não está indo fazer mais um louvor, você não está indo tocar mais uma música, você não está indo participar de mais um encontro com as pessoas, você está indo me adorar. O que você está indo oferecer nas suas mãos, na sua adoração? E aí veio no meu coração aquele texto de João capítulo 4,
que Jesus fala com a mulher samaritana, que Ele procura adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu entendi, eu não preciso de violão para adorar o Senhor, eu não preciso de guitarra para adorar o Senhor, eu não preciso de música para adorar o Senhor, eu preciso adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isso não depende das coisas, isso depende de mim. Eu entendi esse propósito. E se você, querido, tem tido dificuldades em compreender, talvez você está no piloto automático, está vindo para os cultos, está indo para casa, e alguém fala assim: como é que foi o culto? Vai falar assim: foi bênção, né? O que teve lá? Sempre, foi bênção, foi ótimo. O Senhor quer assumir os controles da tua vida e te levar a um lugar que talvez tu ainda não tenha estado, te conduzir às águas tranquilas, como diz lá em Salmos 23, o bom pastor. Porque nós não fomos chamados, a igreja não foi chamada para organizar eventos, para organizar encontros. A igreja foi chamada para testemunhar de Deus em todos os lugares. Esse é o nosso propósito. Você foi chamado para isso, eu fui chamado para isso. Isso tem que mover o meu coração. Tem alguém precisando, eu vou ajudar. Minha igreja está precisando, conta comigo. Meu pastor está precisando, eu te dizer, pastor é igual a nós, viu? Mesmo jeitinho. Vou ajudar meu pastor também. Porque se você estiver precisando, conta comigo. Eu quero te ajudar. Porque lá na glória eu quero estar do teu ladinho lá, louvando o Senhor e servindo o Senhor. No reino do Senhor eu falo o que eu falo na célula. Não é um na frente e um atrás, é os todos juntos. Ninguém fica para trás. Isso é viver a igreja, um corpo, onde cada parte é importante e cada parte precisa desenvolver seu papel, suas atribuições e cumprir o seu propósito. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eu do fundo do meu coração não sei como é que você está. Não sei nem como é que você recebeu essa palavra. Mas eu queria te incentivar muito a perguntar ao Senhor o que o Senhor quer falar com você através dessa palavra. Senhor, comigo, com o Tiago, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Qual é o propósito do Senhor para mim? Queria te convidar a fazer essa oração, aí no seu lugar mesmo. Senhor, qual é o seu propósito para mim? O que o Senhor quer e por que o Senhor me gerou? O que o Senhor deseja que eu cumpra nessa terra? O que o Senhor deseja que eu faça? Em Jeremias 29, Deus ele fala com o povo dele, ele diz assim: eu que sei que planos tenho para vocês, eu que sei que pensamentos que tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, para dar para vocês um futuro e uma esperança. Querido, descansa no Senhor, Ele está cuidando de tudo. Descansa no Senhor, Ele está cuidando de tudo. Pega essa aflição aí, entrega para o Pai. Pega essa dor que tem tirado o teu sono e coloca nas mãos do Senhor. O Senhor quer dizer nessa noite: você é o meu filho amado, você é minha filha amada, eu te fiz com um propósito. Você não foi gerado no acaso. Antes de você ter sido gerado no ventre da tua mãe, você foi gerado no coração de Deus. Santo Deus, nós nos apresentamos ao Senhor nessa noite, mais uma vez. Como necessitados, nós precisamos do Senhor.
A nossa vida precisa do Senhor. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos do teu cuidado, da tua orientação. Senhor Deus, gera dentro de nós, no nosso interior, um rio de água viva. Flua em nós, Espírito Santo, como o rio de água viva. Porque nós ansiamos por mais o Senhor. O Senhor tem chamado pessoas para viver algo extraordinário. Nós pedimos ao Senhor, completa em nós aquilo que tem faltado, remove de nós aquilo que não deveria estar aqui guardado, porque nós queremos avançar, Senhor, em direção ao propósito que o Senhor preparou para cada um de nós. Para cada um de nós. Que nada impeça o agir do Senhor. Que nenhuma barreira impeça o agir do Senhor. Rondônia do Pará será impactada por vidas que o Senhor está levantando. Nós cremos nisso, Deus. E nós oramos pedindo ao Senhor, Pai, nos conduza na caminhada. Que os nossos passos sejam direcionados, dirigidos pelo Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nos conduza em segurança de volta aos nossos lares nessa noite. Que tenhamos uma noite abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Um restante de noite, uma semana abençoada no nome de Jesus.